Olá! Hoje você está aqui no meu canal, da Edicleia Rafanes Baldi, onde a gente encontra dicas, informações e principalmente uma troca de experiência de vida. E com a minha experiência, com o meu conhecimento, com a minha caminhada, eu resolvi partilhar com vocês, em virtude de vários fatores. Em virtude da experiência que eu vivi e que eu quero partilhar, como mulher, como quem passou dos 50, o que eu tenho para colaborar comigo e para com as outras pessoas. Então, nessas minhas falas, eu vou tratar como encontros, nesses nossos encontros, bate-papo, é o que você vai encontrar aqui comigo. Eu sempre vou dizer que todas as informações que eu vou trazer aqui, as ideias, os suplementos, como eu falo, as trocas de informações, eu vou tentar passar sempre como um bate-papo. Então eu vou sorrir, eu vou brincar, eu vou me descontrair e vou soltar as minhas informações, partilhar com vocês. E não quer dizer que elas sejam certas ou erradas. Eu vou fazer uma troca de experiência de vida e espero que essa minha experiência possa contribuir com a experiência de vocês, talvez sim, talvez não, mas que seja uma partilha. Então, hoje, na minha caminhada, no meu olhar, eu resolvi trazer, porque muitas pessoas me perguntam e estão falando sobre as escolhas. Edicleia, eu queria que falasse um pouco sobre as escolhas. Então, eu sempre falo que na nossa caminhada, no nosso dia a dia, nós temos escolhas. E estas escolhas fazem parte do nosso dia a dia. Então, escolher. Quando eu escolho A e não escolho B, eu escolho B e não escolho C, assim por diante. Tudo isto desenvolve, sempre vai ter uma onda de resultados a curto, médio e longo prazo. E eu já vou explicar já para você o que eu quero dizer com isto. O que é curto, médio e longo prazo. O que isso forma na nossa vida? O que isto contribui ou descontribui? Vai depender de nós. Pode ser bom, pode ser ruim, né? O que vai depender do nosso olhar, do quanto nós vamos juntar com esta experiência. Então, o que eu quero dizer isso para vocês? Ao longo da nossa vida, a gente vai fazendo escolhas, mas nós, seres humanos, cerebralmente, o que acontece? Nós ouvimos, assistimos, escolhemos, por isso eu vou procurar assim que vai ser igual um bate-papo, escolhas o dia todo. Isso cansa muito a nossa mente, o nosso cérebro. Então eu sempre falo, escolhas, nós temos as escolhas automáticas. Eu nem sei que eu escolhi aquele sapato, eu nem sei que eu peguei essas frutas, eu não lembro, mas eu as escolhi. Parece que eu tinha comprado tomate. Comprei, mas eu não lembro dessa escolha. Por quê? Porque são coisas que já nos automatizaram. Porém, há momentos em que nós somos chamados a atenção para coisas que ali sai do circuito do dia a dia. Pode estar dentro da rotina, mas aconteceu algo que precisa com que eu faça outros caminhos, faça outras vertentes, escolha outros olhares, outras opções. E nesta escolha também vem coisas que a gente pode ser rápido. Preciso de um chaveiro. Ou eu tenho seguro, ou eu vou procurar na lista do WhatsApp, ou lá no grupo que eu faço parte, ou mesmo na pesquisa oficial, chaveiro na minha cidade, no meu bairro, na minha região, chaveiro 24 horas, vai depender da situação. Então, são coisas que eu vou resolver. Porém, há situações mais pertinentes que elas vão ter uma onda na nossa vida. Exemplo, o meu emprego, a minha profissão, a minha carreira, a minha decisão de empreender ou não, a maternidade, a paternidade, casar-se, juntar-se, unir-se, fazer sociedades, decidir uma grande viagem. Então, esses movimentos, eles nos chamam
chama um pouco mais de atenção. Nós temos que tomar um pouco mais de decisão. Então, exemplo, uma das coisas que vão ter resultados a curto, médio e longo prazo, eu vou dizer sobre a nossa profissão. O que é que nós vamos fazer profissionalmente? Você sabe que a profissão trabalho toma bastante tempo diário nosso. Então, perceba-se, eu vou ter esta profissão. 1 mês, 6 meses, 1 ano, 2, 5, cada 5, 10, 15, 20, 30. Quando eu tiver 30 anos fazendo esta profissão, eu ainda vou me sentir bem? Eu estarei feliz? Como eu estarei? Então, esses pensamentos, essas reflexões, estas escolhas vão formar ondas. Por quê? Porque às vezes no meu trabalho eu vou conhecer a pessoa com quem eu vou conviver ou não. Às vezes o meu trabalho vai decidir se eu vou ter mais tempo para quem é mulher, né, e desejar ser mãe, né, mais tempo para a maternidade ou não. Ou eu não vou para a maternidade, mas eu vou querer cuidar dos meus pais, de uma irmã, de uma sobrinha. Então, tudo isso tem reflexo no dia a dia e principalmente cuidar de mim. Olhem só, então as nossas escolhas, as escolhas profissionais, no campo profissional, no campo dos relacionamentos, elas vão ter uma onda muito grande de curto, médio e longo prazo. Então todas as escolhas elas vão refletir, e essas escolhas que são mais pilares, como eu falo, elas são mais fundamentadas, elas vão ter um reflexo no nosso dia a dia e posteriormente. Elas podem definir quanto você vai receber de aposentadoria, se você vai querer se aposentar, se você vai daquela profissão conseguir empreender, se é que quer, se você vai poder trabalhar um tempo e depois migrar para um outro caminho. Então, estas nossas escolhas, elas podem fazer com que a gente escolha pontos positivos, pontos negativos, e pode fazer com que esse dia a dia possa cada vez mais ser desenvolvido. Então é muito importante a gente escolher, fazer escolhas, e que essas escolhas possam, né, abrir espaço para longo prazo a gente olhar e dizer assim: valeu a pena, foi bom, eu gostei, foi contente. Então as escolhas fazem esta caminhada muito importante na nossa vida. Então observar bem o campo profissional, o campo dos relacionamentos, o campo da emoção, o campo de eu ser um ser social, né? Se eu vou conseguir fazer um trabalho voluntário, se eu vou, enfim, eu tenho que abrir meus espaços, abrir o campo de decisão para o curto, médio e longo prazo. Talvez você que me assiste, que me ouve aí, não pense nisso ou não pensou nisso. Eu tenho muitas mulheres, outros vídeos eu vou tratar sobre isso, quando eu cheguei aos 50, o 5.0 e agora. Então, quando eu não pensei lá atrás isto, eu sempre vou ter opções, sabe, gente? Também não fiquem assim apavorados. Nós sempre vamos ter opções. Não quer dizer que aquelas minhas escolhas agora vão ficar assim meio que abertas, né? Porque eu não as escolhi. Pode acontecer, né? Então pensem bem, avaliem, decidam quanto puder. E nestas escolhas, voltando para o viés lá do início, elas sempre vão ter pontos positivos e pontos negativos. E às vezes, quando eu não custo a tomar uma decisão, alguém fala, alguém comenta, alguém diz, alguém mexe comigo, alguém que não aparecia por muito tempo, de repente a pessoa começa a aparecer novamente na nossa frente, ou a pedir coisas para nós, a falar, a perguntar. Gente, aproveite esse tempo. É uma chamadinha para nós. Nós somos seres humanos maravilhosos. Estamos em constante decisão e as decisões nos levam para um campo de evolução, de desenvolvimento. Isso é muito bom. Sempre que eu digo assim, um ser humano é fantástico,
é fantástica, porque ele está sempre evoluindo, procurando, né, crescer, se desenvolver, mas se ele se desenvolve com mais estratégia, com mais planejamento, com mais um pensar, não precisa nem ser muito grande esse olhar, não, se um pensar sobre o que as ondas de decisão darão efeito na vida dele, isso é muito importante, dela é muito importante, porque faz com que a gente floresça, né? Respire melhor, abra-se melhor. Então, a importância das escolhas da nossa vida são extremamente importantes. Elas vão criar um desenrolar, um desenvolver que muitas vezes nós não pensamos que precisaríamos passar. Então, aproveitem os momentos de vocês, os olhares de vocês para momentos cada vez mais animados com vocês mesmos. Comece a prestar atenção nas minhas decisões. Início, hoje, curto prazo, médio prazo, daqui a 1 ano, 5 anos, longo prazo, 10, 20, 30, até 40 anos. Mas pensar, e não pensem assim, Edicleia, eu já estou aqui com 40, com 35, com 50, com 60 anos, 70, não adianta mais. Agora deixa assim, eu já estou cansada. Eu tenho ouvido muito isso. Gente, a perspectiva de vida tem aumentado cada vez mais. Percebam se aquilo que vocês têm ao redor de vocês, a curto, médio e longo prazo, satisfaz o que vocês estão esperando. Ou vocês gostariam de fazer diferente, ou gostariam de criar algo, ou fazer algo diferente. Pensem assim com carinho. A pessoa que a situação, a pessoa que a gente tem que olhar com mais carinho é para nós próprios, Às vezes nós falamos assim, eu vivo com o coração para os outros. Traga todos os seus pensamentos e as suas decisões pessoais, tá? Eu vou até fechar os olhos, gente. E eu ligo para vocês em bate-papo, eu vou falar muitas vezes assim, tá? Traga essas decisões para o coração. Traga as decisões para dentro de vocês, bem para dentro mesmo. Perguntem para vocês. Todas as perguntas, todos os obstáculos, todas as dúvidas, elas podem ser sanadas, podem ser respondidas dentro de nós. Parece difícil de entender, né? Parece até impossível às vezes. Tem gente que vai dizer, eu não acho nada dentro de mim. Ei, eu bato, chamo e não encontro nada, né? Não, procure, pense. Há várias técnicas de como a gente fazer para se encontrar, para se equilibrar. Ao longo do processo aqui, que eu digo do processo dos nossos bate-papos, não são processos, nosso bate-papo, nosso processo de vida, de bate-papo, vou dizer assim mesmo. Eu vou partilhar com vocês sobre isto. Eu começo a falar sobre as escolhas, nós vamos ter a parte 1 e a parte 2. O que fazer para a escolha, nós vamos fazer como a Edicleia faz as escolhas, eu vou fazer na parte 2. Mas agora na parte 1 eu quero partilhar com vocês, que exemplo que passei dos 50, quando eu comecei a fazer 50, passei dos 50, depois eu vou contar sobre a minha maternidade tardia, daí na outra parte. O que me chamou a atenção? Edicleia, acorda, bem assim mesmo. Cleia, vamos, acordar. Você tem muito a contribuir ainda. Você precisa fazer mais. E eu pensei assim, nossa. E eu comecei a olhar ao meu redor, ligava para tua amiga, eu já estou aposentada. E você não? Eu falava, não. Eu já estou aposentada. Não, você não. Até eu nem consigo me aposentar sendo mãe de jovenzinho ainda, como muitas de vocês aqui já sabem, né? Que eu fui mãe mais tarde, mas eu falo outro dia sobre a maternidade tardia. Então, eu comecei a olhar e eu olhei para mim e perguntei, Edicleia, você também vai se aposentar? E a Edicleia, que eu vi no espelho, né? Que o espelho mostra quem nós somos. Eu pensei assim, não. Eu preciso começar ou recomeçar, retornar, como eu falo, né? As minhas atividades, a minha contribuição com as pessoas,
dividir as minhas experiências e a minha boa vontade para com a vida. Eu tenho muita boa vontade para com a vida. E por que não partilhar isso com as pessoas? Eu acredito na vida. Eu gosto de viver. Eu gosto da vida. Eu gosto de ser eu. Gosto de ver as pessoas. Gosto de olhar as pessoas. Gosto de olhar a natureza. Então eu tinha muito a contribuir ainda. Então eu comecei a pensar. E uma das coisas mais importantes foi por isso que eu começo a falar sobre escolhas. Por quê? Eu começo tratando sobre escolhas, a falar sobre as escolhas. Então aqui eu falei para vocês que as nossas escolhas, nós devemos percebê-las, a todas as nossas escolhas, elas podem ser de curto, médio e longo prazo. E todas elas vão sempre criar uma onda de reação. E que essas reações sempre vêm a contribuir conosco, mesmo quando a gente não as entende. Percebam que mesmo quando nós não entendemos, elas contribuem para conosco. Elas nos ajudam no dia a dia, podem ter certeza. Então, quero que vocês se inscrevam no canal, compartilhem, continuem conosco. Na parte 2 eu vou falar para vocês como que eu faço quando eu tenho que tomar uma decisão, o que eu faço, como é que eu converso sobre isso, como é que eu monto esta minha decisão e o que eu penso que eu vou ter em curto, médio e longo prazo. Eu falei que aqui é um canal de partilha e que eu vou partilhar as minhas experiências com vocês e espero que vocês possam aproveitá-las, possam compartilhá-las, e possamos trocar informações e aprendizagens no dia a dia. Obrigada